nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito e também tem realizado nas nossas vidas de adoração, né? O pastor me ligou hoje e disse: aconteceu isso, né? O pregador não pode estar vindo. Aí eu falei para ele assim: pastor, pode deixar que eu prego, né? Então, para a glória de Deus, sempre estamos preparados para aquilo que Deus tem nos proporcionado. E se Ele nos proporcionou a oportunidade de levarmos a palavra hoje, estamos aqui para fazer o ID dele. Então quero aproveitar você que está sobre os vossos pés, quero pedir você que pode abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, em seu capítulo de número 15. Aleluia. Graças a Deus. Lucas, em seu capítulo de número 15. Terceiro livro do Novo Testamento. Enquanto assim os irmãos localizam o texto sagrado, quero aqui expressar a Deus a minha gratidão pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nessa noite, e louvar a Deus pela vida da missionária Alcione, que ficou na direção deste culto, e louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Fernando, né? E também parabenizá-lo, né, pelo seu dia, né, por esta primavera em que o nosso Deus lhe concedeu nesta noite, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus, e louvar a Deus também, né, pela vida dos meninos aí que ficou, né, nos instrumentos aí no decorrer do culto. Eu já vi que eu perdi meu lugar de músico, né? Que depois da noite de hoje eu falei: Jesus amado, agora tem que estudar bastante partitura. Mas que Deus abençoe em nome de Jesus, e louvar a Deus também pela vida de cada um dos irmãos, a todos que estão aqui presentes, e fez o uso da sua oportunidade para poder adorar e exaltar o nome santo de Jesus. Amados, livro do Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Aleluia. Todos aqueles que encontraram a referência bíblica confirmam todos dizendo amém. Então vai dizer assim a poderosa palavra do nosso Deus, segundo a tradução da minha Bíblia, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, dizendo assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais novo, repito, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dar-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Amados, por gentileza, eu peço aqui um pouco da atenção de todos para o texto em que aqui nós acabamos de fazer a menção. E o texto em que ora acabamos de fazer a leitura é um texto bem conhecido ao coração dos irmãos, e esse texto ele está aí escrito ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas, em seu capítulo de número 15. Percebe que dentro deste contexto e dentro deste evangelho, há um evangelho que contém mais parábolas. Sabemos que parábolas é a forma em que Jesus usava em sua época para que as pessoas viessem entender aquilo que Jesus pregava.
porque parábola nada mais é uma história dentro de outra, porque Jesus, ele usava essa forma de pregoar ou até mesmo ensinar aos ouvintes daquilo que saía da boca de Jesus, para que as pessoas não somente absorvessem, mas também passava a viver aquilo que Jesus estava pregando, aquilo que Jesus estava ensinando. Percebemos que logo no primeiro século, ou seja, nos primeiros 100 anos, principalmente na época de Jesus Cristo, Jesus, que não somente pregava, mas Jesus também era perseguido. E quando Jesus era perseguido, era por conta dos ensinamentos e dos princípios em que Jesus pregava ao coração dos seus ouvintes. E os ouvintes nada mais é daqueles que se arrependia do pecado. Os ouvintes eram nada mais do que aqueles que reconhecia os vossos erros. E é bem verdade que naquela época, no primeiro século, aonde o Império Romano, ou Império Judaísmo ou Judaico, ele era dominado pelos fariseus, pelos saduceus e pelos escribas. E por isso que Jesus, quando Jesus era convocado, até mesmo para, como é conhecido nos dias de hoje, palestra, mas na época Jesus ensinava, e Jesus ensinava nada mais do que os doutores da lei, os sábios, os príncipes, os mágicos, aqueles que verdadeiramente diziam que são, aqueles que verdadeiramente diziam que é. Ou seja, Jesus nada mais do que reunia todas as pessoas, reunia a uma grande multidão. E é bem verdade que quando Jesus era convocado pelos magistrados e pelos escribas, que eram mais alto política da lei da época, ou seja, da lei do Império Romano ou até mesmo do Império Judaico, Jesus era convocado. E quando Jesus era convocado, ele era convocado a uma sala, a um lugar, a um cenáculo, aonde ali ele passava a instruir, a ensinar, a explicar aquilo que ele pregava, aquilo que ele proferia, porque as pessoas, muitas das vezes na época, não entendiam o que Jesus pregava, o que Jesus ensinava. Por isso que Jesus, ele usava essa fórmula, esta fala chamada parábola, para que as pessoas entendessem e interpretassem da maneira certa, da maneira correta, o que Jesus ele pregava. E estamos diante, nesta noite, de uma trilogia. Trilogia é de um capítulo, a qual contém 3 parábolas. E dentre essas 3 parábolas, vejamos, a primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da moeda perdida. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Percebe que nós lemos e meditamos dentre a terceira parábola. Mas uma coisa que me chama a atenção, são 3 parábolas de arrependimento, são 3 palavras de reconhecimento. Olha só, ou seja, a primeira parábola se encontrou a ovelha que estava perdida. Percebe a segunda parábola, a parábola que era da moeda caída. A terceira parábola é a parábola do filho que havia se perdido. Mas uma coisa que me chama a atenção, que a primeira parábola, Deus havia instruído o
o seu orientador. Quem era? Aquele que estava procurando a ovelha perdida, porque dentre 100, 99 estava reunida e uma estava perdida. Percebe que dentre a segunda parábola, a moeda não havia se perdido, mas apenas caído. A terceira parábola, o filho não havia se perdido, mas o filho havia somente errado. Mas uma coisa que me chama a atenção, na terceira parábola, diferente das duas primeiras, a terceira parábola é de reconhecimento. Sabe de uma coisa? Jesus se refere ao erro, Jesus se refere ao pecado, ou seja, louvado seja Deus. Nós aqui aprendemos que Jesus, ele não passa a mão no pecado, mas Jesus, ele abraça o pecador. Uma coisa eu começo a entender, que percebe o contexto em que nós lemos. Há três figuras, há três personagens bíblicos. Personagens são esses: o pai e dois filhos. Dentre esses dois filhos, há um filho mais velho e também há um filho mais novo. Percebe que o contexto bíblico irá de nos dizer que veio até o pai, o filho mais moço, ou seja, o mais novo, e pediu a parte de seus bens que estava dentre a fazenda de seu pai. A Bíblia vai dizer que a fazenda, ou seja, os bens, foi repartido dentre os dois filhos daquele homem. Ou seja, e a referência em que a Bíblia nos dá a respeito daquele homem, que se tratava de um homem riquíssimo, que tinha muitos bens, que tinha muita terra na época. Percebe uma coisa, que automaticamente, se nós analisarmos, hoje em dia, quem sai de dentro da casa do pai, automaticamente seria os filhos mais velhos, ou as filhas mais velhas. Mas o contexto bíblico está nos referindo ao filho mais novo, ao filho mais moço, aquele que não tinha experiência, aquele que não tinha um amadurecimento, aquele que não tinha a consciência daquilo, do ato que ele estava executando, ou do ato em que ele estava praticando. Mas a Bíblia vai dizer que os bens foram repartidos e foram entregues ambas as partes, tanto para o filho mais velho quanto também para o filho mais novo. E a Bíblia vai dizer que o filho mais novo sai de dentro da casa de seu pai para uma terra longínqua. Longínqua significa para uma terra distante. Talvez pensava o menino, quem sabe assim eu vou para longe, assim o meu pai não dá palpite de nada. Quem sabe assim eu vou para longe, eu não escuto o meu pai falar nos meus ouvidos, ou até mesmo falar na minha cabeça. Quem sabe assim eu morando longe, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu bem entender. Mas a Bíblia irá de nos dizer que ele foi tão longe, ele foi tão distante, que a Bíblia nos diz que ele gastara tudo aquilo que ele tinha, dissolutamente, ou seja, gastara sem limite. Ou seja, o pensamento daquele menino era somente gastar, se reunir com os amigos, se reunir, oh glória, como diz no ditado popular ou na gíria de hoje em dia, se juntar com os parceiros. Mas a Bíblia está nos referindo que aconteceu um período na vida daquele menino que havia um propósito de Deus. Por quê? Porque o que aconteceu na vida dele já não estava mais na casa do pai.
Pai, já não estava mais diante do Pai, já não estava mais na presença do Pai. Ou seja, ele podia praticar o que ele queria, ele podia fazer o que ele queria, ele podia fumar cigarro, ele podia fumar maconha, ele podia beber, ele podia se prostituir, mas nada estava agradando o altar de Deus, nada estava se agradando ao Senhor. Oh glória! E vejamos a vivência, o que aquele menino ele estava passando, ele estava vivendo, ou seja, gastou tanto que tudo aquilo que ele tinha já não tinha mais, as amizades que ele tinha já não tinha mais, o status que ele tinha já não tinha mais, o benefício que ele tinha já não tinha mais, o crescimento que ele tinha já não tinha mais, o bambambam que ele era já não era mais. Ou seja, tudo nessa vida é passageiro, aquilo que vivemos na vida é passageiro, o cigarro é passageiro, a maconha é passageira, a cachaça é passageira, a prostituição é passageiro, mas o que permanece, pastor, o que permanece é a presença, o que permanece é o propósito, o que permanece é a palavra, o que permanece é o evangelho, o que permanece é a promessa. Ou seja, Deus está olhando para você nessa noite e está dizendo: aquilo que você passou no deserto não passa mais, aquilo que você passou no vale não passa mais, aquilo que você passou na tempestade não passa mais. Talvez aqueles que estão lá fora está dizendo: já está caído, já está caída, já perdeu, já não dá mais. Mas Deus está soprando ao meu e ao seu coração, dizendo: o que Deus tem para você, o diabo não vai tirar. O que Deus reservou para você, o diabo não vai tirar. Deus está dizendo ao seu coração: hoje é noite de reconhecimento, hoje é noite de você reconhecer que Deus é maior sobre a tua vida. Hoje é noite de você, Jesus. O diabo só pressa para poder acusar, o diabo só pressa para poder apontar. Apontou para você dizendo: é pecador, é pecadora, só erra, só peca, só falha. Mas Isaías capítulo 43 versículo de número 25 vai dizer: eu, por amor de mim, apago as suas transgressões e dos seus pecados eu não me lembro mais, eu não me lembro mais. Deus está dizendo para você: o deserto ficou no passado, a prova ficou no passado, a luta ficou no passado, a prova ficou no passado, a tribulação ficou no passado, mas o que vai ficar no presente será a presença dele, será a palavra do Senhor. Se você crê nessa palavra, levanta a tua mão, libera o teu glória pra Jesus. Eu começo a pregar agora. Eu começo a pregar agora. E quando vejamos a Bíblia Sagrada falar a respeito de dois homens, e o mais moço toma a decisão: eu vou sair de dentro da casa de meu pai. Eita glória! Tem coisa que tem acontecido na tua vida, mas não tem acontecido mediante o altar de Deus.
Tem coisa que tem acontecido, mas tem acontecido lá no passado, lá atrás, mas Deus está respondendo a sua oração. O que passou já passou e tudo se fez novo. É Deus que está respondendo a sua oração. O diabo tentou tirar você de dentro da casa do Pai. O diabo tentou tirar você de em cima do altar, mas a posição que você ocupa, o diabo não vai tomar. O diabo não vai tirar. Ei, Deus está dizendo para você: a aliança não será quebrada, a promessa não será quebrada, o propósito não será quebrado, o renovo não será quebrado, o avivamento não será quebrado, a aliança não será quebrada. Deus está respondendo o seu clamor nessa noite e está dizendo: ei, varão, aquilo que Deus reservou para você, aquilo que o Senhor reservou para você, se prepara, porque chegará o tempo de você começar a adorar, chegará o tempo de você glorificar, chegará o tempo de você adorar a presença do Senhor. Se você crê nessa palavra, meu irmão, se você crê nessa presença, minha irmã, levanta a tua mão para o céu, libera o teu glória para o Senhor Jesus. Oh glória, oh glória, a presença já está na casa, a unção de Deus está na casa. O diabo disse: eu vou matar ele fora da presença de Deus, eu vou matar ela fora da presença de Deus. O diabo disse: eu vou acabar com ele fora da presença de Deus, eu vou acabar ela fora da presença de Deus. Mas o próprio Deus está respondendo a tua oração nessa noite e está dizendo: varão, está dizendo, varoma, aquilo que eu reservei para você, você vai viver nessa noite. Aquilo que foi proporcionado para você, você vai viver nessa noite. Aquilo que Deus colocou na tua mão, você verá o que Deus fazer perante a tua vida agora. Se você crê nessa palavra, libera o teu maior glória para o Senhor Jesus, libere a tua adoração para o Senhor Jesus, porque o próprio Deus vai te levantar nessa noite, o próprio Deus vai te capacitar nessa noite, e o nome do Senhor será adorado através da sua vida agora. Olha pra cá, percebe algo? Agora o menino gastou tudo que ele tinha. Agora não tem amizade, agora não tem mais fama, agora não tem mais status. Tem gente que vive só de status. Tem gente que vive somente de fama. Eita glória! Mas Deus está dizendo para você: o que vai te definir não vai ser o teu status, o que vai te definir vai ser o teu caráter. O que vai te definir não é a posição em que você ocupa, mas o que vai te definir vai ser a aliança que você carrega na mão. O que eita glória! Eita glória! Quando eu olho para a Bíblia, eu vi aquele menino, eu via aquele moço gastando tudo o que ele tinha. Olha só, um momento de seca, um momento de dificuldade, chegou naquela terra, chegou onde ele estava. A dificuldade era tão grande, a dificuldade era tão grande, que a solução que aquele jovem viu era de apacentar os porcos de um homem, um homem a qual vivia naquela terra. Percebe?
que ele apacentava os porcos daquele homem daquela terra. E a Bíblia vai dizer que o momento de dificuldade era tão grande na vida dele, que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos. Percebe uma coisa, que quando ali ele estava, ele indagava em seu coração, dizendo: quem dera se eu fosse um dos funcionários do meu pai. Lá eu estava, dentro da fazenda, dentro da casa do meu pai, e não passaria pelo que eu estou passando hoje. A Bíblia vai dizer que o menino, ele se coloca de pé e ele vai até a casa do seu pai. A Bíblia vai dizer que quando ele se levanta e vai até a casa do teu pai, mas uma coisa que me chama a atenção: a miséria era tão grande, a dificuldade era tão grande. Eita glória, eu sinto uma graça tão grande aqui, varão. Eu sinto uma presença tão grande hoje aqui, varoa, que o diabo queria colocar você num momento de miséria, de você viver um momento de até mesmo de declínio espiritual, mas o próprio Deus está respondendo o seu clamor nessa noite. O diabo não vai matar o propósito que você tem. Eu vou falar até você dar glória. O diabo queria ver você na miséria, o diabo queria ver você todo acabado, toda acabada, mas hoje Deus está respondendo ao seu coração. Faça como aquele menino. Hoje é noite de você retornar para a casa do Pai. Hoje é noite de você retornar para a presença do Pai. Hoje é noite de você retornar para o altar do Pai. Deus está dizendo para você: você pode estar longe do altar, você pode estar fora da casa do Pai, mas Deus ainda cuida da tua casa, Deus ainda cuida da tua vida, Deus ainda cuida da tua família, Deus ainda cuida do teu propósito, Deus ainda cuida da tua promessa. Deus está dizendo ao seu coração: o diabo não vai arrancar o teu altar, o diabo não vai arrancar o propósito que há sobre você. Hoje é noite de você reconhecer que Cristo é maior na tua vida. Hoje é noite de você bater no peito e reconhecer que a vitória chegou na tua casa hoje, a vitória chegou na tua vida hoje, a vitória chegou na tua família hoje. Ei, meu irmão, você pode estar no deserto, você pode estar no meio do vale, mas o diabo não vai parar você, o diabo não vai travar você. Levanta a mão, vai, levanta a tua mão, faz o barulho de adorador sobre essa casa. Laichei que devia subir, aí assou me decanto biquilia subi de que me dai. Olha pra cá, veja bem, o menino agora retorna para a casa do pai, e quando ele chega ali, mediante a entrada da casa do pai, percebe uma coisa: o seu pai vê o filho de longe, o filho vê o pai de longe. A Bíblia vai dizer que a emoção foi tão grande que o pai grita em alta voz: filho. E a Bíblia vai dizer que quando um olha para o outro, reconhece a fisionomia, reconhece a face um de outro. A Bíblia vai dizer que o filho corre tão rápido, e abraça o pai. A Bíblia diz que ele, abraçando o pai, ele o beija e disse: pai, pequei contra os céus e também pequei contra ti. Percebe a revelação bíblica? Primeiro o pecado vem contra o céu, depois o pecado vem contra a igreja.
Deus está dizendo ao meu e ao seu coração, ainda que aquele menino reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, a Bíblia vai dizer que o pai, olhando para ele, disse: oh glória, filho, ainda as portas desta casa estarão abertas. Oh glória. O pai olhou para um dos seus servos, pastor Fernando, e disse: traga a melhor roupa agora, traga o anel e coloque na mão dele, coloque a melhor roupa nele agora, pegue a sandália e coloque em teus pés. Perdeu de dar glória, sabe por quê? Você pode ter saído da casa, mas a roupa você não perdeu. Você pode ter saído da casa, mas a aliança você não perdeu. Você pode ter saído da casa, mas a tua postura você não perdeu. Você pode ter saído da casa, mas a tua posição você... Eita glória! Eu vou falar até você da glória. O diabo pode te acusar, o diabo pode te humilhar, o diabo pode te até mesmo te pisotear, o diabo pode até mesmo tentar te derrubar, mas uma coisa eu vou lhe dizer: a aliança o diabo não vai tirar de você, o propósito o diabo não vai tirar de você, o altar o diabo não vai tirar de você, o teu propósito o diabo não vai tirar da sua vida. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Você pode ter saído, mas a casa permaneceu. Você pode ter saído, mas a presença permaneceu. Você pode ter saído, mas o altar permaneceu. Hoje é noite de você reconhecer que a presença dele é maior, o renovo dele é maior, o avivamento é maior, o evangelho é maior, a presença é maior. Deus está dizendo para você: hoje você veio para ser renovado, hoje você veio para ser renovada. O diabo não vai tocar na tua casa mais, o diabo não vai tocar no teu coração mais. Deus está dizendo para você: o choro vai acabar, a tristeza vai acabar, a angústia vai acabar. O diabo disse: é hoje que eu vou matar ele, é hoje que eu vou matar ela. Mas o diabo não vai matar o teu chamado, o diabo não vai matar o teu propósito. Deus está dizendo para você: o altar ainda está te esperando, a casa do Pai ainda está te esperando, a aliança ainda está te esperando. Alava xandarabia calabracai, olhe pra calabracadore pra xuriarabai. Deus está dizendo para você: o melhor foi preparado para a tua vida. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. O céu já desceu, a glória já desceu. Quem já recebe, quem já recebe, quem já recebe a presença, libera glória para ele, libera adoração para ele. Hoje tu vai pisar na terra, você vai profetizar, você vai adorar. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Bancho que bandai, Yenasei, Yasibia, Yasubio Cheflácia, Yenchederevei que ancho que hasubierevai, Lebrai que oneva subdevinai assei,
Eu ouço a voz do Espírito Santo falando comigo aqui nessa noite. Ei, Hasei, Kenai, Chedei, Keionde Flastia, Sub Remanácia. Eita glória, eu sinto esse altar pegando fogo aqui hoje. A presença é tão grande, varão. A presença é tão grande, varoa, que eu tô vendo o terceiro varão de fogo andando pra lá e pra cá aqui hoje. Eleva Shuribicalabracanto Cobidai. Os meus olhos espirituais aqui nessa noite já foi aberto. Os meus ouvidos espirituais aqui nessa noite foi aberto. Pastor, você prega assim porque você não sabe o que eu passo. Pastor, você fala assim porque você não sabe o que eu vivo. Ainda que você esteja na prova da fornalha, mas Deus está dizendo para você: hoje é noite de você receber a presença do quarto homem na tua vida. Hoje é noite de você andar com a presença do quarto homem na tua vida. Hoje é noite de você glorificar com a presença. Eu vou falar até você da glória. Eu vou falar até você da glória. Deus está olhando para você e está dizendo: enquanto você chora, eu também choro. Enquanto você ora, eu também oro. Enquanto você profetiza, eu também profetizo. Enquanto você clama, eu também clamo. Enquanto você adora, eu também adoro. Deus está dizendo para você: você não vai cair, mas você vai permanecer de pé. Oh glória, oh glória. Eu vejo o Espírito Santo tocando em pessoas aqui nessa noite. Eu vejo o Espírito Santo abraçando pessoas aqui nessa noite. Não, você não está entendendo, você não está entendendo. Hoje é noite do filho pródigo voltar para a casa do pai. A primeira coisa é que quando o filho pródigo volta para a casa do pai, missionário Alcione, a primeira coisa, o pai, ele abraça o filho. E sabe que Deus está dizendo? Hoje é noite do Espírito Santo abraçar pessoas aqui nessa noite, Diácono Felipe. Mas quando nós abrimos o nosso coração e começamos a entender o propósito de Deus, oh glória, o Espírito Santo de Deus não somente abraçará você, mas vai abraçar a tua casa, vai abraçar a tua vida, vai abraçar o teu chamado, vai abraçar o teu propósito, vai abraçar a tua promessa. Olha pra cá, veja bem, o menino voltou, o pai recebeu, e veja bem, prepare a melhor roupa, devolva a aliança. Se você não deu glória é porque você não pegou. A aliança não foi perdida, a aliança somente foi guardada. Mas aqui é um detalhe: a aliança foi guardada, as vestes foi guardada por conta da rebeldia. Mas sabe o que Deus está dizendo? Tem gente que está tentando guardar a aliança que você tem. E olha só, a Bíblia vai dizer que quando ali o pai recebe o seu filho, ainda diz para um dos seus funcionários dizendo: prepare o bezerro, mate agora, porque nós iremos festejar, porque o filho retornou para a casa do pai. Porque aquilo que havia se perdido voltou para a casa do pai. Agora vem aqui ver quem está atento na mensagem. Porque no início da mensagem aqui mencionei 3 figuras bíblicas, 3 personagens bíblicos. Eu citei primeiro o pai, e o filho mais novo e o filho mais velho. Percebe agora?
O filho mais velho, vendo aquele cenário, vendo aquela situação, vendo aquela alegria, vendo aquela festança, ele diz: mas espera aí, tem algo errado. Aquele menino sai e volta e é recebido em festa, e eu aqui permaneci e nada, ninguém faz nada para mim. Sabe o que Deus está dizendo? A unção que você tem vai causar inveja. Eu vou falar sem medo do diabo. Shalai que choque vassúria, rebancho que derevacai. O brilho que você tem incomodado o inferno. A unção que você tem incomodado as trevas. Mas posso dizer algo para você? Quando estava ali Jesus e seus discípulos e disse: Pedro, vós é como essa pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerá. É Deus dizendo ao seu coração: as portas do inferno não prevalecerá contra a sua vida espiritual. Já vou terminar. Mas antes de eu terminar, eu quero dizer para você: Lembrante que ele vai. O menino saiu. O menino preferiu deixar a casa do pai, mas quando ele saiu, as portas permaneceram abertas. Sabe que Deus está dizendo, glória, que quando você retornar, as portas permaneceram abertas. Ei, sabe que Deus está dizendo ao seu coração nesta noite? Deus tem reservado o melhor para a sua vida espiritual. Talvez você tenha indagado em seu coração dizendo: eu não aguento mais, é tanta luta, é luta de cá, é luta de lá, é perseguição daqui, é perseguição de lá, até mesmo há perseguição dentro da minha casa, dentro da minha família. Mas hoje eu quero dizer para você, glória, que Jesus vai quebrar o protocolo. Jesus, ele vai quebrar a barreira. Jesus, ele vai quebrar o laço. Jesus, ele vai quebrar toda a armação do diabo. Eu vou falar, porque hoje deu ruim pro diabo. Sabe por quê? Glória, hoje você verá Deus responder a sua oração. Glória. Glória, a presença é tão grande aqui. Eu sinto a presença de Deus sendo incendiada aqui hoje. Eu já vou finalizar, mas antes eu quero dizer para você: eu vejo pessoas sendo tocadas aqui pelo poder da palavra. Eu vejo pessoas aqui hoje sendo restauradas pelo poder da palavra. Ei, varão de guerra, levanta a tua cabeça aqui hoje. Ei, varão de guerra, levanta a tua cabeça hoje. Se você não foi tocada, será tocada pelo poder de Deus agora. Se você não foi renovado, será renovado pelo poder de Deus agora. Pastor, eu não consigo mais orar. Pastor, eu não consigo mais clamar. Pastor, eu não consigo mais adorar. Pastor, eu não consigo mais cantar. Pastor, eu não consigo mais profetizar. Mas Deus está dizendo para você: você vai voltar fazer o id de Cristo. Você vai voltar fazer a presença de Deus ser manifesta na tua vida hoje. Ei, meu irmão, levanta a tua cabeça agora. Ei, minha irmã, levanta a tua cabeça agora, porque hoje é noite do sobrenatural. Se você crê nessa palavra, se você crê nessa presença, se coloca de pé, igreja adorando. Se coloca de pé, igreja glorificando. Hoje você será selado. Hoje você será batizado. Hoje você será coberta pelo Espírito. Abre a tua boca para poder adorar. Abre a tua boca para poder glorificar, porque Deus está.
Xarabacalabai. Já está queimando, já está queimando. 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 Glória! Alabaxendarabia-calabai. Hoje é noite de você reconhecer que Deus é na sua vida. Antequei, me assubiei, elai que chou mandasai, e endei que rasobidaiasai. Eu vejo uma forte mão em que está indo em a teu favor nessa noite. Xalavachúria. Não, você não está entendendo. Eu vejo o operar de Deus perante a tua vida neste exato momento. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Estou vendo o laço sendo desmanchado hoje. Eu vou falar, e sem medo de errar. O diabo colocou um laço no meio do teu caminho. O diabo te errar, Jesus. Tem que falar. Eu tenho que falar, vai doer. Vai doer, mas eu vou ter que falar. O Espírito Santo fala comigo, eu ouço a voz dele. Há uma unção tão grande aqui nessa noite. Não, você não está entendendo. Eu vou pedir ajuda aí para os obreiros aí, para as obreiras me ajudar aí, porque o negócio vai ficar estreito aqui agora. Já falei, deu ruim pro diabo. Leva Shúria de Candorevacai. Você vai saber que é Deus que está falando com você. Porque nessa noite passada você sentiu um vento passar no meio das suas costas. Você sentiu esse vento passar no meio das suas costas. O diabo ainda tentou te enganar. Lá vai que te cando ouviasei. Ainda passou pelo seu pensamento, é qualquer vento. Isso aqui é qualquer vento. Mas o próprio Deus está dizendo: o vento que tu sentiste não era qualquer vento, mas era o vento do Espírito Santo. Amai te querevai. Eu preciso finalizar. Eu preciso terminar, mas antes de eu entregar o microfone, eu vou entregar aquilo que Deus está mostrando aqui nessa noite. Eu estou vendo esse laço sendo desmanchado hoje, ó. Achuribicalabando. Eu vejo 2 anjos de Deus aqui, ó. Sabia, soubia. Ibicalabachúria. Alabaia, sebe que anchocobidai. A primeira visão espiritual que Deus está me dando, você seria assaltada no ponto de ônibus. Quer saber que é Deus que está falando com você? A bolsa que você usava era uma bolsa de couro. Abraçou que anchequei. O Espírito Santo permite eu ver sangue escorrendo. Ai, Jesus, esse negócio aqui está ficando estreito. Porque eu vi o assaltante com um canivete na mão. O diabo queria ceifar a sua vida.
Mas sabe que Deus ele diz? Nesta vida você não toca diabo. Nesta vida você não toca Satanás. Porque ainda eu tenho promessa com ela. Que vai. Mas hoje a armadilha do diabo caiu por terra. Eu preciso devolver o microfone, mas ainda ouço o Espírito Santo falando comigo. Eu ouço o Espírito Santo falando comigo. Eu vejo uma estrada. Eu vejo uma rodovia. Manduriastúvia. Eu vejo. Ai, Jesus, eu tenho que falar, igreja. Eu tenho que falar. Eu vejo um carro. Eu vejo um carro de cor prata. E esse carro está andando nessa estrada, nessa rodovia. E eu vi uma caminhonete 4x4 de cor branca cruzando à sua frente, sem dar a sinalização do trânsito, que é a seta. E quando essa caminhonete cruzava à tua frente, eu vi o seu carro capotando por mais ou menos 3 vezes, quando você perdia o controle e a estabilidade do seu carro. Mas quando isso acontecia, na visão espiritual que Deus havia me entregado agora, eu vi uma mão de cor branca. Abaixou, badaquialabracai. Eu entrego agora. Eu vi uma mão de cor branca estando segurando o volante de seu veículo, dizendo: esta vida o diabo não vai ceifar, porque eu tenho projeto não só na vida dele, mas também tenho projeto na casa dele. Tenho projeto na casa dele. A tua adoração dentro da tua casa tem incomodado o diabo. Lembra daquele dia que você estava cantando? Jesus, eu tenho que terminar, meu Deus. Eu tenho que terminar, mas antes de eu entregar o microfone eu vou dizer. Lembra daquele louvor que você estava cantando dentro da sua residência? Manchuvia Ravai Querei Chequei Anácia. O diabo disse: eu vou tocar no filho. Eu vou tocar no filho. Quem sabe assim eu vou parar. Mas eu tenho um recado de Deus para você nessa noite. Achei que andai. O diabo precisa saber que você não é projeto do homem, mas você é projeto de Deus. Se você é projeto de Deus, hoje quem vai sair derrotado será Satanás. E mediante aquele louvor que você estava cantando, Deus estava dizendo: eu estou entregando fôlego de vida. Eu estou entregando fôlego de vida. Eu vou dizer até você da glória: estou dando fôlego de vida. Estou dando fôlego de vida. Estou dando fôlego de vida. Eu vou falar até você dar glória e o diabo sair correndo daqui hoje. Estou dando fôlego de vida. Estou dando fôlego, 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 fôlego de vida. Levanta a mão e ora comigo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, oramos, clamamos, exaltemos, ó Pai, a Ti, lhe agradecendo por essa palavra, lhe agradecendo por essa presença.